E aí, família, Marcos na área. E faminto, você está no Bits e Dados. E aí, família, beleza? Temos mais uma nova produção boa da... Mais uma nova não, até que enfim. Uma boa, é porque tu falou tanto positivamente do Sensoro, né, que a por osmose acabei... Peraí, mas ninguém vai perceber que a gente tá gravando no mesmo dia. É Tá verdade. quieto. E pra quem não viu ainda, ó, card aqui em cima, já vai lá ver. Bem, rapaziada, eu tava reparando que o Demolidor, ele acabou, agora o ressurgido, né? Renascido. É Reborn, né? Daredevil Reborn, que é renascido. Renascido, né? O Demolidor Renascido, você vê que ele vem de um universo agora onde você tem diversos, vamos dizer, não vou dizer justiceiros, vamos dizer mascarados. Vingadores. Vingadores. Não, acho que Justiceiros é a palavra correta. Justiceiros, né? Porque você vai olhar, ó, Justiceiro, você tem 2 temporadas, você tem 3 do Demolidor, uma de Defensores, Jessica Jones tem mais 2, né? mas vamos na ordem, senão fica Senhor, pulando, né? senhor. Echo vai uma, né? Não, mas tu vai colocar Echo aí. Ué, mas faz parte do universo. Eu não vou colocar agentes da SHIELD e... Não, mas é porque a agência tá. da realmente foi de outro estúdio, né? Foi, né? Ah, não compartilho você, né? Ainda bem que eu não coloquei, né? E a única coisa que eu compartilho o agente que morreu e não morreu. Eu sei, o amigo lá do Nick. Do Fury, Aí você tem um agora do Demolidor Renascido, Punho de Ferro 2, Jessica Jones 3 e Luke Cage 2. Deu 15? Exatamente. Então você tem 15 temporadas aí desse universo das ruas, né? Por assim dizer. Já foi o último, né? Isso, foi. Porque... O Luke Cage é muito bom. Eu gostei. Embora eu acho que o final do último ficou meio assim. Assim como os outros, a gente tem uma primeira temporada muito boa e os outros se perderam, com exceção do Demolidor, que foi boa do início ao fim. Sim, correto. Só estragou quando foi Defensores, assim, né? E, inclusive, eu tenho uma observação, como é que se diz? Ao diretor, mas eu esqueci o nome dele. Diretor do Demolidor? É do Reborn, né? Diretor, Demolidor... Não sei o que, Feige, Kevin Feige. O Kevin Feige é o chefão da Disney, da Marvel. Pronto, mas foi o Kevin Feige que ele bateu o pé e disse que... Os direitos deles são o Justin Bieber. Não, mas é o Kevin, foi o Kevin Feige é o chefão da Disney. Me lembrei agora, não, foi o Kevin Feige. Qual o nome que tu botou? Diz aí, eu acho que eu nunca nem ouvi esses nomes. Justin Benson. Não, foi o Kevin Feige. O Kevin Feige, ele bateu o pé e disse que queria o Demolidor usando traje. Que eu acho que uma das coisas melhores que eu vi até agora foi justamente, a gente vai fazer o episódio aqui referente ao 1 e o 2, aquela cena do início, que é quando ele veste o traje, né? E ele luta. Porque você... A cena dos bonecos. Ficou um pouco CGI, né, e tal. Eu acho que a galera tá usando os mesmos editores de Mulher Hulk, cara. Não, eu ainda acho que ficou melhor. Ficou, mas tipo assim, a galera é do evoluir. Sim, aprende, começa a engatear. Aprenderam ou liberaram orçamento, ou dois. Eu acho que é orçamento, que até a Mulher Hulk brincou com isso, né? É verdade, ela falava, né? É mais barato eu voltar assim, tá? Porque você vê que essa parte, ela foi toda introduzida depois que estava pronto. Como é que a gente chama, né? Seria um prólogo. Esse prólogo. Aparentemente, a série original iria começar com aquela parte, já com aquele documentário que eles gravam sobre... O bebê News, o bebê... do repórter que morreu, a sobrinha, né? Esqueci o nome dela. Mas é a Baby alguma coisa. Ela... Baby Boomer. Você vê que ele tinha essa questão de que ele ia começar ali, onde você já tinha aquele clima meio tenso do Demolidor em luto, né? Tendo perdido o amigo, que haja visto, achei muito massa. Inclusive, essa é uma ideia que veio de 2019, se eu não me engano. Ela foi vazada, que da próxima produção da Netflix, isso foi antes da Marvel adquirir os direitos de volta do Demolidor, né? A Netflix estava com esse planejamento de já iniciar a 4ª temporada de Demolidor. 4 não, 5ª não seria, né? Seria a 4ª agora, né? Só que aí mudaram o nome. Já com a morte do Fog Nelson. Porque essa destruição e reconstrução do Charlie Cox, não, do Matt Murdock, ela sempre acontece nos HQs. Entendi. Entendeu? É meio que um Peter Parker, tá entendendo? A criação Pois é. Tio Ben, tá, essas coisas. O meio que a galera
envolvida na criação dele tem meio que essa pegada também. Pois é, eu não vou mentir, eu não acompanhei esse movimento, porque assim, é uma coisa que o Lacroix fala muito, ele diz assim, ah não, mas o Capitão Censor, ele tá na HQ, aí tá, só porque o negócio tá na HQ, o que vem de lá é ouro? Não, você vê que a questão do Capitão Censor na HQ, ela foi introduzida no momento, justamente que os Estados Unidos viviam toda uma questão política e tal, né? Então, ou seja, muitas vezes a HQ, ela meio que prepara o terreno, é aquela história, estão botando o pé ali na água morna, vamos ver o que sai. E a HQ consegue cagar regra, porque qualquer coisa, não, esse é um universo paralelo. Sim. Vamos rebootar. E rebuta, quantos reboots nós tivemos aí? Verdade, né? Quantas mortes do Wolverine nós não temos Pois não é? nas HQs? Temos o Wolverine que tem um relacionamento com o Hércules, cara. Ué. O Wolverine e o Hércules são um par amoroso, um par romântico. Bom, Em uma das HQs. Enfim, tem cores pra tudo. aí você vê, a série originalmente iria começar ali, né? E o Kevin Feige bateu o pé e disse que queria inicialmente logo o Demolidor com o traje. Aí foi quando foi regravado toda aquela cena, aquele seria prefácio. Prólogo. Todo aquele prólogo. E inicialmente, né, no bar esqueci o nome da menina, no bar da... Também não daqueles que eles bebem, né? É o nome de uma mulher. Enfim, eu achei interessante toda aquela questão que colocaram ele com o caráter em xepe, né? Quando ele tenta matar Na verdade, ele sempre foi contra, né? Ele foi meio que Homem-Aranha nessa quesita. Ele não mata. É contra a política dele matar. Aí naquele momento ele estava tomado pela raiva, pela ira, pela a sede de vingança. E não é à toa que a gente nota, a Charlie Cox consegue passar isso perfeitamente bem, atuando como o Matt Bulldog, porque ele entende o personagem, né? O ator ali, ele estudou realmente o personagem para fazer, e a gente nota que ele tem aquele momento de... será que eu faço? Meio que ele pondera, você vai fazer e grita de fúria e ira, solta o cara lá em cima. Sim. Né? Ele meio que hesita por um segundo. Mas vem curto, né? Não me lembro dele ter hesitado, só me lembro dele, tipo assim, ele joga e Não, ele meio que hesita, segura, dá aquele rugido. Quando ele percebe que o Nelson parou, ele bateu. Pra mim foi... na verdade, ele não parou porque ele ponderou, ele parou porque ele tava, tipo... É isso mesmo? Não, então, até enquanto o Nelson estava vivo, sim. o cara poderia sobreviver. A partir do momento que o Fog Nelson morreu, grita de raiva, dor. Né? E vamos, né? Mas a partir de então, a gente percebe que, como a gente vai falar, o Demolidor ele morreu. Sim. Né? É uma coisa que ele, entre aspas, ele deixa bem claro, né? Tipo, ele não tem interesse em voltar pra vestir o traje, né? E tal. Eu gostei porque quem assistiu recentemente a terceira temporada do Demolidor, a sensação que você tem é que, tipo assim, cara, terminou uma coisa e começou a outra. Tipo, é o mesmo nível, tá entendendo? Parece, não sei, me parece que... aproveitaram grande parte foi dela. emendado, né? Tá entendendo? O negócio ficou bacana. A gente só não consegue ter essa sensação por conta da diferença de visual do Fog. Sim, não só o próprio Bulldog, né? Você vê que dá um pouquinho mais velho. Né? Mas aí a gente não tem como, né? Porque são o quê? 10 anos já, não? Sim, acho mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Porque se eu não me engano, só a Netflix tinha cláusula de 5 anos, que ele não poderia gravar pra outra pessoa. E já faz anos que eu escuto a galera dizer que ele já poderia ter gravado. O primeiro episódio saiu em 2015. Aí deixa eu ver a terceira temporada. 15. Esse seria o 10 Primeiro da primeira. Seria 10 anos já. Sim. Temporada. Pode. Então, eu gostei. Outra coisa que eu achei muito legal, a maneira como eles colocaram O primeiro episódio da terceira temporada foi 19 de outubro de 2018. 18. Já tô... Então, 7 anos no mínimo. só da última, né? Que acho que da última vez que a gente o viu nas telas, né? E detalhe, não é porque foi exibido em 2018 que eles terminaram de gravar em 2018. É verdade. Tem isso também. Aí você tem a maneira como eles colocaram a super audição, achei bacana. Não, essa representação eles mantiveram da Netflix, que também já estava excelente. Concordo. E cara, é um superpoder que é tão pouco aproveitado, que assim, agora está sendo bem aproveitado. Né? Que, cara, pra ter ideia, na HQ, ele consegue, do quinto andar, ele consegue ouvir a fechadura destrancando no térreo. Tá entendendo? E com isso chamar atenção. Cara, é um poder que nós, seres humanos, não conseguimos. Mas se tu achou isso impressionante, é aquela que ele vai conhecer aquela enfermeira
e ele diz que tá vindo 2 policiais, ele diz que sente o cheiro de né, entendeu? Inclusive tem outra Específico dos policiais. isso, outra referência a essa cena da Netflix, que é quando ele tá no tribunal, a gente vai falar isso no próximo episódio, já puxar, é quando ele diz que aquela é a colônia preferida do departamento de polícias. Mas enfim, voltando. Ele ia sempre deixando dicas, né, cara? Sim, Ele sempre. é o cara. Aham. Você vê que outra coisa, a colocação da esposa do rei do crime, a Suzana, né? Não. Qual é o nome dela? Enfim, a colocação dela como a nova rainha, né, do crime, né? Achei isso interessante. Vanessa, Suzana. Então, ou seja, tem um receio, porque justamente por causa do passado da Disney. Aí eu tenho medo do que eu vou fazer ali, mas por enquanto tá legal. Nas HQs, a Vanessa ela já colocou o Rei do Crime atrás das grades, já roubou boas partes do patrimônio dele às escondidas, ela já tramou contra ele algumas vezes. Então, eu acredito que ela sim tá fazendo isso e que o Rei do Crime, o Wilson Fisk, ele não tá bom. Ele tá querendo... É um plano pra se vingar da Vanessa. Não sei se dela, mas tem alguma coisa ali. Ele não é bom, cara. Não, sim, não por favor, mas eu pensei, eu não sei se aquele plano está relacionado a ela, porque nesse caso indicaria que ela começou a fazer algo antes. Por que ele impediria de ela fazer as atitudes dela se não fosse algo relacionado a ela? Eu acredito que... Tipo assim, não faça nada que vá sujar o meu nome? Pronto, eu acredito que... Porque esse jeito que tu tá falando, na minha concepção, dá a entender o quê? Que ela começou a manipular as coisas para ela mandar nas coisas e ele, em retaliação, peraí, eu vou ser prefeito aqui, vou fazer uma treta e vou me vingar dela. Não. Pois é, do jeito que eu vejo, o que acontece? Ele, por vontade própria, assim, enfim, por decisão dele, ele começou a se afastar dos negócios, criou um vácuo e ela foi lá e preencheu essa ausência. Aí ele vai e diz assim, Mas ele ficou ausente porque tava em coma, né? Depois da verdade. Ela assumiu porque ele tava... É interessante, né? Porque como, cara, eu assisti da Echo, eu tava nem me lembrando desse... A Echo deu um tiro nele, cara, passa desse essa parte ficou... teve um hype muito grande, né? Acabou chegando até mim. Mas realmente a gente vê essa mensura, né? Que ele diz assim, e você já tem filhos? Aí ele diz assim... Eu tentei uma vez. Tive uma mentora, mas eu sou que você deu um tiro na sua cara. É muito massa. É uma coisa interessante porque você vê novamente uma mensura, porque, por exemplo, você vê, havia certas menções à parte cristã dele, né? Por exemplo, tem uma cena que eu acho muito massa, que é quando justamente voltando à cena da enfermeira da Netflix, ela vai dizer assim, você aguenta muita dor calado, né? Alguma coisa assim. Aí ele vai dizer assim, não, parte disso é a minha criação católica, né? Entendeu? Então, você vê que tem umas certas mensuras. Você tem aqui, né, na parte onde eles estão no café, eu achei muito massa aquela cena. Eu fiquei pensando assim, quando ele encontra o rei do crime na rua, né? Que a câmera faz aquele suspense e tal. Você fica, caralho, quem é que vai empeitar ele? Eu fiquei, mas será que ele já vai pro pau no meio da rua? Aí quando eu vi que era o Matt Murdock, né? Pronto. Ou ele vai, tipo, conversar, ou o pau vai torar. Isso aí foi antes deles se encontrarem na cafeteria. É o encontro que leva até a cafeteria, né? Aí quando chega lá na cafeteria, ele vai e diz assim... Deixa eu só fazer um adendo aí a essa cena aí, em questão à atuação dos dois. Os dois estão tão bem... estabelecidos o personagem, estão bem caracterizados, obrigado, com os personagens que os trejeitos da mão do Fisk, daquele nervosismo, você vê ele tá todo o tempo mexendo a mão, tem meio que um trejeito dele mesmo. O posicionamento do Matt Murdock, que por mais que ele seja um personagem cego, não é todo mundo que consegue interpretar um cego, né? E ele consegue passar a sensação de que o cara é cego, mas que tem a capacidade de perceber tudo ao redor. Aquela senso de direção. Ele tem aquele olhar vazio, mas ao mesmo tempo capacidade sensorial. É muito foda a atuação dos dois. E essa cena, quando eu vejo os dois juntos, eu não vejo o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio, eu vejo o Matt Murdock e o Wilson Fisk. É sensacional, cara. E é bom quando você tem personagens... E detalhe, nenhum dos dois tá de traje.
Sim, Uma verdade. roupa completamente. Ele não tava de branco, de terno branco, padrão, e o Charlie Cox não tava com traje vermelho. O Demolidor, ele me lembra muito aquele Batman Cavaleiro das Trevas, porque é um Batman que, pra mim, não sei pra ti, mas pra mim ele me agradou tanto como Bruce quanto o Batman, tá entendendo? E o Demolidor da Netflix, agora barra Disney, né? Ele consegue fazer isso. Você, tipo, você não fica, não quero ver ele como advogado, não, quero ver ele dando. Não, e de todo jeito o personagem prende, tá entendendo? Coloca ele na tela, pronto, atenção. Tanto é, aí depois eu vou falar outra cena que até cozinhando o cara é foda. Caraca, velho, é maldade. Aí, assim, voltando, ele vai e diz, né, lá na cafeteria, ele diz, ele como cristão acredita em redenção, Sim. mas ele também acredita na penitência, tá entendendo? Ou seja, é legal essas referências da origem do Demolidor, isso, do personagem, né, tá entendendo? Porque você vê que... Eles não abandonaram o que já foi produzido. Isso, basicamente. exatamente. Estão bebendo da fonte que foi o que deu certo. Exato. Vamos manter, porque é por esse caminho. Aí você vê, né, Eu acho que isso é mais pra gente que é fã conseguir linkar que esse é o mesmo personagem que a gente acompanha na Netflix. Sim. Não é porque é o mesmo ator que é o mesmo personagem, mas agora sim conseguiram estabelecer isso, né? É. Aí a outra cena, né, justamente essa daí, né, com você vê assim, Só uma pausa aqui. Legal que só fica na tua cara, né? Não, eu sou preto. Câmera, você tem preta essa Sabrina. Isso foi racismo estrutural. junto. Vai lá. Ela vai. A outra cena, né, como eu citei aqui, né? Que é quando ele recebe a notícia que o menino vai ser prefeito, né? O Wilson Fick. Nossa. Da candidatura, na verdade. Não, É a candidatura que ele ganhou? ele já é que ele ganhou. Ele ganhou. Ele né? tá sozinho em casa. Isso, cozinhando, né? Sim. Porque, mas, gente, aquele aviso de queimado, de fumaça, de incêndio, mano, aquilo é tão alto, só quem já ouviu um treco daquele sabe o quanto aquilo é alto. Inclusive naquele filme, Corra, a Morte Ouve, no Azul foi assim, muito bom, recomendo. Enfim, tem uma cena justamente essa, que a personagem é surda, né? E para que ela pudesse ouvir, Perceber. o bicho era tão alto que era para ela sentir a vibração do ar, tá entendendo? Aí justamente você vê que ele tá ali, ou seja, ele tem uma super audição, tá entendendo? E ele tá viajando tão longe que ele não escuta o alarme de incêndio tocar, tá entendendo? Tipo, tamanho a ira. Isso, exato, tamanho a ira que ele tá ali, tá entendendo? Eu achei muito massa aquela cena. Eu acho que não era nem ira, Marcos. Eu acho que ele tava mais pensando em... Porra, o que eu vou ter que fazer agora? Será que eu vou ter que voltar a vestir meu traje? Tá entendendo? Sim. Cheguei tinha anotado o nome da menina, a Baby Yurik. Baby Yurik. Baby Yurik, né? Mas tu sabe que o Yurik, ele era um mafioso também, né? Não sabia. Eu não sei se é o mesmo Yurik, mas ele era um dos membros do conselho do Wilson Fisk, pelo menos nas HQs. Eu vou dar uma pesquisada assim na série da Netflix também. Né, eu sabia. Era isso. E pra fechar, né, o segundo episódio, a gente tem a apresentação do que parece ser o futuro vilão, né? Que é lá na livraria, né? Quando ele assina quando ele pede o autógrafo à psicóloga lá. Lembra não? Eu não acho não, mano. Eu acho que vai ser ele, o vilão. Eu acho. Deixem nos comentários vocês aí. Vocês acham que ali vai ser o vilão? Eu imagino que a gente vai ter o que ali, ó. Eu não sei. Eu acho que o vilão vai ter alguma relação com os três. Ué, e por que mais? Ela é a namorada do Murdock, ela é a hora do Wilson Fisk. Isso. E Só falta a vai relação ser a com o justiceiro. no caso, os quatro. O justiceiro e esse cara. Esse cara que tá lá pedindo autógrafo. Não, mas tu falou que esse cara era o vilão? Isso. Ah, entendi. A psicóloga... Tá. Então só falta relacionar a psicóloga com O justiceiro. Isso, correto. Concordo. Entendeu? Pra mim, outra coisa também, era o que eu ia falar, eu não sabia se no final do segundo já tinha menção ao justiceiro, tem? Não é segunda não. Só no terceiro, um spoiler já falou. Bem, mas então é isso, pra gente dar mais spoiler, vamos passar pro terceiro episódio, beleza? Então, rapaziada, se você gostou, curte, comenta e compartilhe, beleza? Se não gostou, compartilha aí com seus inimigos, faz raiva pra eles, manda, beleza? E no mais, é isso. Deixa aí no comentário de vocês se vocês acham que o rapaz lá
do autógrafo, da livraria, se ele vai ser ou não um dos vilões dessa nova temporada. Agora, eu parei pra pensar no negócio, a gente sempre fala, né? Se não gosta, você manda pro inimigo, né? Pra fazer raiva a ele. Na verdade, o inimigo vai gostar. Pra fazer raiva, vai ter gostos gostos diferentes, né, e tal. Valeu, galera. Tamo junto. Stop that.